Esta é uma série de 3 vídeos sobre quais os erros comuns ao escolher uma franquia. E aí, você já pensou em aprender, mas aprender com os erros cometidos por outros? É isso mesmo. E que tal, depois de aprender, não repetir esses erros? Nós fomos atrás, nós pesquisamos, nós fomos conversar com atualmente franqueados, mas que cometeram alguns erros e que nos confessaram que jamais repetiriam e que não gostariam que vocês fizessem o mesmo, que é o que nós chamamos de quais são os erros comuns ao escolher uma franquia, contado e explicado por franqueados que hoje já operam o negócio, mas que não gostariam que você repetisse esse mesmo tipo de erro que eles cometeram um tempo atrás. Olá, eu sou o Marcos Rios. Estou há mais de 40 anos nesse negócio de franquia e como um pioneiro nessa modalidade de fazer negócios, eu quero te ajudar, quero te apoiar a investigar antes de investir, a conhecer todos os caminhos e os melhores caminhos e até mesmo alguns atalhos para que você possa com segurança escolher, operar e montar a sua franquia. Muito bem, você está preparado para conhecer quais são os erros comuns ao escolher uma franquia? Mas antes de a gente falar sobre isso, deixa eu te contar uma coisa que é muito importante e que muitas vezes eu não tive a oportunidade de orientar e de falar para muitas pessoas que estão em busca de uma franquia. Os 3 motivos que eu vou lhe apresentar, e em cada um deles eu vou produzir um vídeo, eles muitas vezes são percebidos pelos candidatos a uma franquia como coisas não tão importantes, coisas que são talvez até irrelevantes por algumas características que eu vou poder explicar. Mas uma coisa que eu gostaria de falar e que talvez nunca tive a oportunidade antes de dizer para um candidato, para alguém que está buscando uma franquia, é muito cuidado. Talvez o ponto comum que eu consegui identificar nesses vários candidatos à franquia e que eles acabaram me confessando que eles não repetiriam esse erro é considerarem esses 3 erros comuns ou os 3 erros mais importantes quando você está em busca e na escolha de uma franquia, que é uma certa arrogância. A arrogância de considerar esses pontos que eu vou colocar para vocês ao longo desse vídeo como menos importantes, como bobos ou até mesmo um pouco infantis. Muitas vezes é uma certa vergonha de não demonstrar isso, porque afinal você está querendo um negócio e como um homem de negócios, uma mulher, uma empresária, você não gostaria de mostrar essa fragilidade para esses 3 pontos que não parecem ser muito importantes, mas que eu quero chamar a atenção de que esse é o erro comum, repetido muitas vezes pelos candidatos que buscam uma franquia. E qual é o primeiro? Esse vai ser, ao longo desse nosso vídeo, talvez o que eu considero mais importante de todos. Mas eu não quero colocar esse ou aquele como o mais importante dos 3 que eu vou passar para vocês. Cada um deles tem uma relevância, tem uma importância. Mas esse em especial, porque somos muito bombardeados na mídia, TV, programas e uma série de outras coisas que costumam aferir, né? Você vai ter sucesso, qualidade, franquia, tudo é seguro, que é não investigar, não avaliar a empresa franqueadora. Mas espera um pouquinho, é isso mesmo. O primeiro erro comum colocado por candidatos em busca de uma franquia é que eles menosprezaram, eles deixaram de lado a importância de conhecer a empresa franqueadora, entender a sua estrutura e, principalmente, tentar aferir, tentar verificar o nível de experiência, de conhecimento e de profissionalismo que pode cercar essa empresa e aqueles profissionais, especialmente os dirigentes, que vão se relacionar com você ao longo dos próximos anos. E, em especial, essa figura do franqueador. O quanto que eles conhecem do negócio, o quanto que eles provavelmente já operaram ou não um negócio semelhante, o quanto que eles se envolvem no dia a dia.
ou você acaba percebendo que está conversando com apenas um intermediário e que de alguma maneira você não vai conseguir ter acesso? Preste muita atenção, é absolutamente fundamental. Você precisa entrar na casa que você vai morar. Eu diria assim, uma paródia ou num paralelo com o casamento. Você precisa conhecer o seu futuro sogro, a sua futura sogra. E isso é muito importante. Você precisa ver quais são os hábitos que existem nessa casa. Porque no fundo, você vai estar montando uma casa semelhante ou parecida. E de alguma maneira, esse interrelacionamento entre a empresa franqueadora e o seu negócio, a sua franquia, ele é absolutamente vital no dia a dia para o seu negócio acontecer ou não. Então vamos lá. Vamos ver alguns aspectos que eu considero e que foram considerados por esses candidatos como muito importantes. Eu vou tentar passar aqui um passo a passo para que você possa efetivamente identificar algumas características, e a principal delas, ao entrar na empresa franqueadora, é você cheirar, é você conseguir identificar se realmente as pessoas que dirigem a empresa, as pessoas que administram o negócio, que administram a rede de franquias a qual você está entrando ou está interessado em entrar, e eu espero que esteja apenas avaliando, eles têm de experiência. E experiência tem um binômio que é conhecimento na operação do negócio versus tempo operando este mesmo negócio. Então, a primeira perguntinha é: esta empresa franqueadora tem unidades próprias? Qual é o sucesso dessas operações? Como elas são dirigidas? Os resultados das unidades próprias se equivalem, são parecidos, superiores ou inferiores às franquias? Como os dirigentes organizam esse tipo de operação? Existe diferença entre o negócio que você vai tocar, atenção, isso é muito importante, e as unidades próprias, como elas são dirigidas e orientadas? Eu costumo chamar sempre muita atenção para algumas coisas voltadas à operação e à administração de negócio. É muito comum, e isso acontece quando você está visitando a empresa franqueadora e o chamado vendedor de franquia, ele vai te mostrar a operação, ele vai te mostrar uma unidade, ele sempre vai te dar um toque e é sutil, e você deve prestar muita atenção se o negócio que você vai instalar vai ser igual, parecido, ou não será muito parecido, ou será mais ou menos igual com aquele que você está se propondo a instalar. O que dá a força de uma rede é igualdade. O que dá experiência e conhecimento sobre o item que a gente está falando, que você deve explorar na empresa franqueadora, é com muita certeza você conseguir identificar o quanto eles conhecem do negócio, o quanto eles podem ou não ser apenas meros aventureiros. A outra característica para você identificar experiência é tempo. Tempo pelo qual eles estão nesse tipo de negócio. E tempo significa efetivamente uma sucessão de erros que viraram experiência, que viraram efetivamente situações concretas de como tocar esse negócio, de aprender como conseguir operacionalizar. Isso é muito importante, eu vou voltar a repetir. Experiência é quantas unidades eles tocam, eles gerenciam, eles administram, que é o que nós chamamos de unidades próprias, né? E um franqueador acredita tanto no seu negócio que ele não tem apenas uma, ele tem várias unidades próprias, porque é ali que ele vai ter o referencial de como ensinar, de como te ajudar a trilhar no caminho daquele chamado sucesso que você espera. E a segunda é por quanto tempo ele opera esse tipo de negócio. Ou ele é muito fácil de você aferir, né? Uma
característica do mercado brasileiro é uma enorme quantidade de empresas franqueadoras. E, aliás, é muito desproporcional. Se lançam novas franquias e aparecem novas empresas franqueadoras no Brasil com uma enormidade que em nenhum outro lugar no mundo acontece igual. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil hoje existem mais de 3.200 empresas franqueadoras, empresas que vendem franquias. Se eu comparar isso para vocês terem uma referência com o mercado americano, no mercado americano são apenas 1.800 empresas franqueadoras. Mas e por que essa diferença? Essa diferença a gente consegue identificar em experiência, a gente consegue verificar em solidez no tamanho das redes. Enquanto no mercado americano existem mais de 1.600.000 franquias, aqui no Brasil a gente não chega na casa das 203, 204 mil unidades. Então é um certo descompasso, um descompasso entre uma enorme quantidade de oferta de franquias, atenção, na maioria delas dirigidas por empresas franqueadoras absolutamente inexperientes, que é o tema que a gente está discutindo agora, que é o que você deve investigar com cuidado, entrando na empresa da franqueadora e aferindo a experiência e o conhecimento que ela tem sobre o negócio. Mas, sobretudo, experiência também é o tempo entre o momento que ele fundou o negócio e o momento em que ele simplesmente começou a fazer franquia. Uma diferença entre esse tempo, ou seja, alguns anos operando, aprendendo, errando, para depois lançar a franquia, é absolutamente importante. E muitos me perguntam qual é o tempo ideal? 1 ano, 2 anos, 3 anos? É muito difícil, mas eu diria que ninguém deveria pensar em franquia sem ter testado de uma forma exaustiva o seu negócio por pelo menos 2 anos. E ter mais de uma unidade própria, 2 ou 3. Eu diria que se eu pudesse dar um número ideal de você aferir, ou seja, quantas unidades próprias você tem, perguntando ao franqueador, e há quanto tempo você opera cada uma delas. Quando você iniciou e fundou esse negócio, e quando você iniciou a sua operação com franquia, quanto maior a diferença entre a fundação e o início da operação de franquia, significa que ele teve a capacidade, teve o cuidado de testar o negócio durante um determinado tempo. Vamos falar um pouquinho de tempo. Uma característica muito importante desse mercado brasileiro de franquias é quando a gente percebe que apenas um franqueador tem 3, 4, 5, 6, 7, até 10 tipos diferentes de negócios em que ele está vendendo franquias. E eu pergunto, qual o tempo que ele operou cada uma delas? Quantas unidades próprias ele tem? Quanto que ele conhece? Qual o know-how que ele desenvolveu para me passar? Ou ele é muito comum, a gente vê isso no mercado, apenas se associa a algum tipo de negócio e sai vendendo franquia, porque no fundo ele é apenas um abridor de franquias, um vendedor de franquias. Ou ele é um intermediário que está representando diferentes franqueadores para te colocar um negócio que ele mesmo não conhece e nunca operou. Vá direto à fonte. E olha, uma coisa sempre muito importante com relação a você testar, aferir o conhecimento do franqueador, é porque você vai estar colocando um monte de dinheiro. Você vai fazer um investimento que muitas vezes é a sua vida, são todas as suas economias, mas mais do que tudo, é uma mudança, é um desejo de buscar o seu próprio negócio. E é um sonho que não pode ser frustrado. E é por isso que você optou por franquia. Quando você opta por franquia, você está optando por comprar a experiência de alguém que já tem, para que você não tenha o risco de desenvolver essa experiência. E como eu lhe falei, experiência é tempo operando um próprio negócio antes de iniciar a expansão com franquias. Experiência é consolidação, é conhecer errando, é não deixar
que você compre os erros de um negócio, mas que você esteja comprando apenas os acertos. E o que ele está te vendendo é exatamente isso. É a possibilidade de você não cometer os mesmos erros que ele já cometeu anteriormente. E é isso que a gente fala que é franquia. É transferência de conhecimento de quem tem para quem não tem. E quem tem conhecimento é quem efetivamente já esteve à frente do negócio. Eu vejo muitos franqueadores que vendem diferentes negócios que eles nunca viram na vida. Eu vejo franqueadores vendendo ao mesmo tempo franquias na área de beleza, ao mesmo tempo franquias na área de saúde, de odontologia, por exemplo, outra ligada a cosméticos, outra ligados a festas infantis, outras que tipicamente são apenas venda de produtos para franqueados. Sempre muito cuidado. Saiba quem você está se alinhando, com quem você está tendo uma nova busca para um futuro que seja para você efetivamente uma mudança de vida, um alicerce quando você tem e consegue perceber com clareza que você recebeu a experiência. E como é que você pode aferir de uma outra forma a experiência desse franqueador, o conhecimento desse franqueador? Peça para conhecer o programa de treinamento. Peça para verificar tempo de treinamento, o que lhe é passado, quais são as situações que você vai vivenciar antes de abrir e investir no próprio negócio. É exatamente durante o programa de treinamento, infelizmente, muitas vezes, para muitos já bastante tarde, porque eles, até por aquela soberba que eu falei antes, eles acabam não frequentando o treinamento do franqueador, porque acham que não é importante, e eles perdem a grande oportunidade de, durante o programa de treinamento, saber se efetivamente há uma transferência de conhecimento. É durante o programa de treinamento oferecido pelo franqueador que você efetivamente pode afirmar: eles conhecem o negócio. E cada centavo que eu estou colocando vale a pena, porque o que eu estou aprendendo e como eu vou usar vai fazer efetivamente a diferença. E vamos para um momento final que eu quero contar aqui sobre conhecer o franqueador, sobre a importância de você entrar na empresa franqueadora, de você ver um modelo de negócio que será exatamente igual ao seu, de você conhecer efetivamente se o franqueador tem uma ou várias unidades próprias que serão exatamente iguais como você vai instalar e como você vai operar. Esse conhecimento você pode aferir até mesmo, não apenas no treinamento, como eu comecei a lhe dizer agora, mas no desenvolvimento dos fornecedores para a operação, no sistema como ele vai aferir, como ele vai definir o melhor ponto para você instalar, nos fornecedores de instalação desse negócio, o quanto que ele conhece, o quanto que ele efetivamente já brigou por você, por ter uma negociação de preços, e é muito fácil de você verificar isso, que você jamais teria se fosse fazer sozinho. É aí que você começa a valer, você começa a dar valor para cada centavo que você estiver colocando nesse negócio. Mas como eu falei, deixa eu explicar para vocês na verdade não é explicar, é contar uma história que eu vivenciei com um franqueado de uma rede de pizzarias especializada em delivery de São Paulo, da qual eu estava estruturando a operação e montando. E eu vivi uma situação muito interessante que eu acho que demonstra com muita clareza, mas com muita clareza, o que é ter conhecimento, mas percebido pelo franqueado. E o que é transferir esse conhecimento para um franqueado e ele conseguir reconhecer. Esse franqueado já tinha passado por todas as etapas, na verdade ele era ainda um candidato, e ele tinha, digamos, já selecionado essa franquia na área de pizza, na área de delivery, e também o franqueador, entre vários candidatos, tinha escolhido efetivamente ele. E uma coisa muito interessante é que por um período de quase 2 semanas, em que ele tinha se comprometido a iniciar o programa de treinamento, pagar a taxa de franquia e assinar o chamado pré-contrato de franquia,
que mais para frente a gente explica num outro vídeo, o que é um pré-contrato e o contrato de franquia, ele acabou sumindo, ele simplesmente desapareceu. Não se tinha mais contato com ele. E por uma situação muito casual, no dia em que ele voltou, quase 2 semanas depois, na sede da empresa franqueadora, eu casualmente estava lá. E fiquei muito curioso, fui perguntar para ele, até eu tinha acompanhado todo o processo de seleção dele como candidato e a escolha dele para essa franquia na área de pizza, na área de delivery de pizza especificamente. E ele me confessou uma coisa que eu achei muito interessante e quero dividir aqui com vocês. Ele falou que esse período de 2 semanas que ele acabou sumindo é porque o tio dele, quem tinha parte considerável dos recursos para ele fazer o investimento, tinha feito alguns questionamentos com relação à franquia que ele tinha escolhido. Porque esse tio tinha conhecido, através de um corretor de franquias, uma outra franquia na mesma área, também de pizzas, que ele tinha achado muito interessante e que ele queria que o sobrinho, que verdadeiramente ia operar o negócio, pudesse conhecer e talvez fazer uma avaliação comparativa. E eu achei interessante e comecei a perguntar, mas que outra rede era essa e quais são as características que te atraiu? Foi quando ele começou a me explicar. Levado pelo meu tio, ele me disse, eu acabei indo conversar com os dirigentes da empresa franqueadora e a primeira percepção que eu tive é que, na verdade, eu não estava na frente do dirigente, eu estava junto a um intermediário. Esse intermediário seria um corretor, um intermediário na venda da franquia. Então, minha primeira percepção é que eu não estava falando com quem eu iria conviver nos próximos anos da minha vida. E o mais interessante é que eu comecei a fazer uma série de perguntas, comecei a fazer uma série de questionamentos sobre o negócio, e a cada situação específica que eu sugeria como uma mudança no negócio, rapidamente era aceita. Por exemplo, a pizza que originalmente, a rede de pizzas que ele originalmente estava olhando, não tinha serviço de mesa, não tinha garçom, era somente delivery. Essa outra, ele perguntou se era possível colocar mesas no estabelecimento e passar a servir a pizza também com garçom e cardápio. Imediatamente eles concordaram e mostraram que eles também tinham muito conhecimento e um modelo voltado não apenas para a entrega, mas também para o serviço de mesa, o que se chamaria de à la carte ou por cardápio. Ele fez umas outras considerações com relação à mudança do estabelecimento, aos sistemas de localização, ao próprio layout e à própria instalação. E ele ficou muito bem impressionado porque imediatamente havia uma concordância com as colocações que ele fazia, com os questionamentos que ele fazia. A mesma boa impressão acabou acontecendo com o tio dele, que estava junto, e que também viu que havia uma concordância, havia uma concordância como o jeito de operar o negócio entre o que eles imaginavam e, finalmente, o que era oferecido por essa empresa franqueadora. Eu, obviamente, estou declinando de falar os nomes das duas empresas, mas uma coisa muito interessante foi quando eu estava com ele, eu falei assim, mas por que você está aqui de volta? Por que você está nesta rede novamente, já que a outra te ofereceu todas as facilidades que você queria? E ele me deu uma resposta surpreendente, uma resposta que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, eu voltei aqui pela quantidade de nãos que eu recebi. Eu falei, mas puxa, eu não entendi. Normalmente você deveria escolher aquela que mais te disse sim. Ele falou, não. Toda vez que eu pedia uma alteração, uma mudança na outra rede, e eles me falavam sim, aumentava a minha insegurança, porque eu sei que eu não conheço nada do negócio. E como eu, não conhecendo, eles concordavam tão rapidamente com qualquer exigência que eu faria ou que eu estivesse fazendo sobre o negócio. E cada vez que eu fazia uma exigência e que eles concordavam, eu imediatamente me lembrava daqui. Normalmente, para essas mesmas exigências que eu já tinha feito aqui,
A resposta era não. Mas a resposta era não acompanhado de uma fundamentação. Por que que não servimos em mesa? Por que que não temos garçom? Por que que somos especializados em delivery? Por que que não temos essa quantidade de itens e cardápio? Enfim, cada item que eu colocava, cada sugestão, cada exigência que eu fazia, eles tinham uma resposta baseada em um profundo conhecimento de operação de uma rede que tinha um padrão. E esse padrão deveria ser seguido por adesão para os franqueados que assim o desejavam. E foi muito interessante essa experiência. Eu volto a repetir, ele me disse, eu voltei aqui pela quantidade de nãos que eu recebi aqui e desisti da outra, juntamente com meu tio, pela quantidade de sims que eu recebi. Cada vez que me falavam sim, aumentava a minha insegurança. E eu encerro aqui para te dizer, olha só, olha a importância, olha a fundamentação de você conhecer com profundidade, de você entrar na empresa franqueadora, de você conhecer aqueles com que você vai conviver nos próximos anos da sua vida. Qual é o conhecimento? E mais do que tudo, significa que você terá respeito por essa transferência de conhecimento. Até o momento, até a data, até aquela fase da vida que você já muito experiente talvez vai trocar essas experiências com o seu franqueador. Mas que eu te digo, isso demora pelo menos 2 anos. Então, para a gente fechar aqui, eu quero te chamar muita atenção. Atenção, você precisa entender, você precisa conhecer a sua empresa franqueadora. Você precisa entrar nela, você precisa conhecer os dirigentes da empresa franqueadora. E você precisa aferir, conferir o tempo que eles têm no negócio, se é ou não resultado de muita experiência que deverá ser passada para você. E eu repito aqui, a grande maneira de você aferir, de você conferir se essa experiência apenas está sendo lhe vendida, é a grande entrega, a grande primeira entrega durante o programa de treinamento. E não tenha dúvida, mesmo já contratado, mesmo já tendo pago alguma parcela da taxa de franquia ou de qualquer outro item, já tendo assinado um contrato, mesmo no treinamento, se você perceber que não haverá essa efetiva transferência de conhecimento, se não for passado para você toda a segurança que um treinamento deveria lhe dar, para que você possa começar no seu primeiro dia do negócio, com toda aquela experiência e a bagagem que o franqueador vai transferir, não tenha dúvida, desiste. Senta com o franqueador e negocie uma saída. É melhor você sair já tendo gasto alguma coisa, de tendo tido colocado todos os recursos e provavelmente uma mudança de vida que você espera numa franquia da qual você não vai conviver de uma maneira feliz. Por uma situação muito simples. Transferência de conhecimento significa segurança, significa respeito por aquilo que o franqueador já desenvolveu antes e está lhe passando agora. E aí, eu espero que você tenha gostado daquilo que nós falamos até agora sobre quais são os erros comuns na escolha de uma franquia. E em especial essa que foi a primeira parte, essa de que muita gente efetivamente não vai conhecer, como eu chamei, aqueles que serão seu sogro e a sua sogra num longo período de casamento que você está querendo. Você precisa entrar na casa dos pais da sua futura mulher, do seu futuro marido. É isso mesmo. Conheça o franqueador. Essa foi a primeira parte do mais comum erro cometido por franqueados na busca de uma franquia. Eles não irem atrás para conhecer a experiência, para conhecer efetivamente qual é o conhecimento que um franqueador passa para você. E se você gostou, por favor, dê um like, deixa aqui seu comentário. Se você não gostou, como eu tenho falado, dê um like também, deixe o seu comentário. Mas, por favor, gostando ou não, compartilhe, passe para outros. Certamente você vai me ajudar
a desenvolver mais temas que podem também lhe ajudar a buscar e a lhe orientar nesta busca para ter a sua franquia, o seu próprio negócio. Até mais!